Saúdo a todos com a paz e a graça do Senhor Jesus. Amém? Abra sua Bíblia. Tito, capítulo 2, versículo 11 ao 15. Eu vou fazer a leitura na versão, nova versão internacional, ou seja, NVI. Ok? Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa, piedosa nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda a maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. É isso que você deve ensinar, exortando-os e repreendendo-os com toda a autoridade. Ninguém o despreza. Amém. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, maravilhoso Pai, Criador do céu e da terra, Senhor de nossas vidas, nós queremos te dar graças, nós queremos te agradecer por mais esse momento esse em que todos nós estamos juntos na esperança de tão somente ouvir a tua voz, na esperança de tão somente sairmos daqui com a certeza de que nós fomos edificados por ti. E é nessa esperança que nós fazemos esse pedido. E esse pedido é em nome do Senhor Jesus. Que nesse lugar, nosso Deus, nosso Pai, só se ache a tua palavra. Que até mesmo as opiniões sejam guiadas por ti. E que no fim das contas todos reconheçam que tudo aqui é teu. Que tudo aqui foi por teu intermédio. Faz assim, ó Deus, apesar de nós, como sempre pedimos. Apesar do nosso coração, muitas vezes frio, muitas vezes, Senhor, sem temor. Faz isso apesar de nós. Nós cremos sim, que a Tua graça, ela é eficaz em nossa vida. Que a Tua graça, ela é efetiva e que, portanto, vence essa condição fria, essa condição de coração pedregoso que existe em nós. Afasta daqui, ó Deus, toda falta de temor e que se ache aqui a constatação da Tua presença nesse lugar. Amém. Em nome de Jesus, esse é o nosso pedido e agradecimento. Amém e graças a Deus. Muito bem. Na semana passada nós tivemos a exposição de Tito, capítulo 2, verso 1 até o versículo de número 10. Ok? E hoje nós iremos ter o restante da instrução de Paulo a Tito, ainda no mesmo viés, ainda na mesma introdução, no mesmo contexto. Amém? Mas antes eu gostaria de fazer uma proposta para você. Eu gostaria que você pensasse junto comigo, refletisse junto comigo nessa pergunta aqui que eu irei fazer para você. A pergunta é a seguinte: qual motivo seria suficiente? Não acredito, a oração de alguém está dando certo. Preste atenção, por favor. Qual motivo seria suficiente para que você mudasse de atitude ou comportamento? O que seria o bastante para isso acontecer? Hein? O que? Oi, pronto. O que seria motivo suficiente para você mudar de atitude ou de comportamento? Será que uma tragédia seria suficiente para você mudar de atitude, mudar de comportamento? Será que um trauma seria motivo suficiente para você
mudar de comportamento. Ou se você era aquele rapaz ou aquela moça sem compromisso, quando mais jovem, quando solteiro, sem muita responsabilidade, por assim dizer. Será que um casamento ou o seu casamento foi motivo suficiente para você mudar de atitude, de comportamento? Ou casais jovens, assim como eu, será que um filho seria motivo suficiente para a gente mudar de atitude, de comportamento? Fica aí a reflexão para nós. A experiência nos conta que muitos de nós, ou até mesmo nós, se recusam a mudar de atitude e de comportamento, mesmo depois da cruz de Cristo Jesus. Mesmo depois de nos tornarmos servos de Deus. Não é verdade? Às vezes tem aquele comportamento vicioso. Às vezes o camarada passa 25 anos na fé com o mesmo comportamento. A experiência nos conta isso. Você sabe do que eu estou falando. Você se conhece. Eu me conheço. Certo? E parece que a gente espera algo fantástico ou terrível acontecer em nossa vida para que a gente desarme de vez na fé cristã e assim possamos ter uma atitude de conformidade com essa nova vida em Cristo Jesus. Hoje nós iremos meditar nesse texto e nós vamos ver um motivo que é mais do que suficiente, mais do que necessário para nós assumirmos de vez um comportamento conforme a nova vida em Cristo Jesus. Paulo vai falar isso para Tito. E eu chamo a sua atenção para esse motivo que é mais do que suficiente para eu e você, para quem quer que seja, certo? Assumir de vez a identidade de discípulo de Cristo Jesus. Amém? Amém. Vamos lá. Na exposição anterior, na pregação anterior, que foi de Tito 2, do 1 ao 10, nós vimos instruções da parte de Paulo a Tito, para que o Tito, este Tito, instruísse vários grupos da igreja que estava em Creta. E essas instruções, basicamente, aos velhos, às senhoras, aos jovens, aos escravos, basicamente essas instruções que Paulo disse para Tito dizer para os cretenses, era uma proposta, na verdade, uma imposição de um padrão de comportamento próprio de um cristão. Não é? Nós vimos, você que leu, você percebeu, não é? Os velhos ajam assim, assim, assim. As senhoras ajam assim, assim, assim. Os jovens ajam desta forma. Escravos ajam deste jeito. Então, foi proposto por Paulo para que Tito instruísse os cretenses, os irmãos cretenses, para que eles assumissem uma postura cristã de vez em sua vida. E algumas semanas atrás nós vimos, no capítulo 1, que os cretenses, não é, tinham uma má fama, mais especificamente em Tito, capítulo 1, verso 12. Aquelas palavras ditas por Paulo foram palavras ditas não por um cristão, mas por uma pessoa do meio secular, um poeta. Para você ver como Creta, ou os cidadãos de Creta, os cretenses, tinham uma má fama. E de alguma forma, na leitura da carta, se você estiver atento, se você estiver atenta, você irá perceber que de alguma forma isso parece transparecer
parecer naquela igreja. Naquela igreja. Certo? E daí o motivo de várias instruções, de vários ensinamentos sobre esse novo modo de viver. Essa nova forma de viver. A nova vida em Cristo Jesus. Amém? Para esses irmãos, não sei, esses novos preceitos ou esse novo padrão de vida ordenado por Paulo através da pessoa de Tito, talvez pareça à primeira vista, para aquele que nunca teve aquele compromisso sincero, para aquele que nunca teve um compromisso verdadeiro com Cristo Jesus, à primeira vista pode parecer uma coisa meio que trivial, meio que monótona, meio que convencional demais. Mas Paulo lembra Tito, nessa porção que nós iremos meditar, enfaticamente, o motivo pelo qual os cretenses não mais pertencem a esse mundo e que, portanto, a forma deles viverem não é mais de conformidade como eles viviam antes, sim, com a nova vida em Cristo Jesus. O motivo, vou logo expressar para os irmãos aqui de vez, é exatamente o próprio Evangelho. Nós sabemos o que é Evangelho. Amém? Amém. Evangelho começa desde a encarnação de Cristo Jesus, passando por sua vida perfeita, indo à cruz, passando por sua morte, 3 dias depois da sua ressurreição, e assim cremos confiantemente, porque Ele prometeu no seu retorno. Amém? Amém. É a base. Não precisamos de um trauma, não precisamos de uma tragédia, não precisamos de os céus abrirem e dizer, uma voz dizer, Anderson, mude de vida. O Evangelho é suficiente. Cristo Jesus e toda a sua obra foi mais do que suficiente, é o que nós vamos ver agora. Amém? Bem, eu quero que você agora direcione a sua atenção para os versos 11, 12 e 13 desse capítulo de número 2, o capítulo de nossa meditação. Porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens e ensinando-nos para que, renunciando à impiedade e às paixões mundanas, vivamos neste mundo de maneira sóbria, justa e piedosa, aguardando a bendita esperança e o aparecimento da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus. Bem, nesses primeiros versículos, nesses primeiros versos da nossa exposição aqui, nós vamos ver Paulo, ou nós vimos, Paulo já falando o motivo, que é a graça salvadora mediante Cristo Jesus. O motivo pelo qual a conduta instruída anteriormente, aquela conduta lá dos velhos, das senhoras, dos jovens, dos escravos, o motivo pelo qual aquela conduta instruída deve ser uma realidade na vida daquela igreja lá em Creta. Não era algo ideal. Não, o ideal é que vocês fossem assim, cretenses. Começando pelos velhos, pelas senhoras, pelos jovens. O ideal seria... Não é isso. Tem que ser uma realidade. E o motivo é a graça salvadora em Cristo Jesus, mediante Cristo. E ainda, nesses versos nós iremos ver que o apóstolo repete de forma meio que geral, não tão particular,
particular, como foi nos versos anteriores, de 1 a 10, né, grupos específicos, de uma forma geral, ele vai aqui mostrar mais uma vez a finalidade da graça salvadora mediante Cristo Jesus. A finalidade que ela deseja alcançar. Amém? Vamos por partes. Vamos começando pelo verso de número 11. Porque a graça de Deus se mostrou salvadora a todos os homens. Porque a graça de Deus se mostrou salvadora a todos os homens. Salta à vista, ou Paulo faz saltar à vista de Tito, para que isso também ocorra entre os cretenses, a graça de Deus. A graça de Deus. A graça de Deus estava em marcha naquele povo, no meio daquele povo, no meio de toda a igreja do Senhor Jesus Cristo, em todo aquele império romano. Onde houvesse igreja de Cristo Jesus, a graça de Deus, ela estava à vista. Ela não estava escondida. Ela não estava como sombras. Apesar de a gente ainda ver graça no Antigo Testamento, mas ela parece que meio que estava encoberta naqueles rituais, naquilo que o autor aos Hebreus chama de sombra. Mas agora ela está à vista. Ela está escancarada. Ela está estampada. E foi assim que Deus decidiu mostrar a sua graça a esse mundo mergulhado em pecados. Sabe de que forma? Que Deus decidiu mostrar a sua graça explícita a esse mundo mergulhado, essa humanidade mergulhada nessa atmosfera de incentivo total ao pecado, chamado aqui no verso 12 de era presente. O ápice da demonstração da graça de Deus, meus irmãos, é Cristo Jesus. Como eu disse anteriormente, é a encarnação de Cristo Jesus, atingindo o cume do monte, o ápice, em sua morte na cruz, e 3 dias depois a sua ressurreição. Essa é a maior demonstração da graça de Deus. E detalhe, isso tudo foi feito com substituição. Substituição por todo aquele que se reconhece e se arrepende, né, que se reconhece pecador e se arrepende da sua vida ofensiva à pessoa de Deus. Substituição. Essa é a demonstração da graça de Deus. É isso que estava à vista dos cretenses. É isso que estava sendo pregado em todo lugar onde houvesse apóstolo, onde houvesse apóstolo no sentido mais simples da palavra, que é enviado, onde tivesse discípulo de Cristo Jesus pregando o evangelho, ali estava à vista de todos que estivessem ouvindo a manifestação da graça de Deus. Era a cruz. Vamos resumir uma pessoa. Era Cristo Jesus. É Cristo Jesus. Contudo, porém, todavia, eu quero que nós possamos notar algo importante aqui. Né? Note essa expressão, essa frase salvadora, né? Graça salvadora a todos os homens. Note aí ainda no verso 11. Isso não significa que todos serão salvos. Flávio, vai com calma, irmão. Bom, não é uma verdade, irmão. O inferno está lá para ser habitado por alguém. E é justamente aqueles que não se arrependem dos seus pecados, que não se reconhecem como pecadores, como que cada ato de sua vida é ato ofensivo a Deus.
Então, como eu estava conversando com o Anderson hoje à tarde, a graça está à vista. Está aqui Cristo Jesus. Está sendo pregado. Ele foi para a cruz. Ele ressuscitou para redimir pecadores. Mas o mais óbvio é que pessoas se reconheçam pecadores. Não é verdade? Não é verdade? Amém? Não significa que Cristo Jesus morreu, então todas as pessoas do planeta Terra estão salvas. Não, ela se manifesta salvadora a todos, mas ela será eficaz, ela será efetivada na vida de todo aquele que se reconhece pecador, ofensor de Deus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Meus irmãos, uma aplicação aqui para nós. Não se engane. Deus não levará para o céu. Deus não levará para o céu quem não quer ir para lá. Assim como Ele não levará para o inferno quem não quer estar lá. Pode ter certeza disso. Pode ter certeza disso. Pois é evidente que quem não quer ir para o céu dê provas disso. Dê provas disso. Onde? Dizendo? Não, com sua vida. A graça está aí. Cristo Jesus está sendo pregado e você sabe disso. Você é testemunha disso. Eu sou testemunho disso. A cruz de Cristo Jesus, o seu evangelho, a graça de Deus está manifesta à igreja de Cristo do Gerais-Fátima. Mas quem quer ir para onde Deus está e habitar com Ele para sempre, tem que dar provas disso. Né? Tem que dar frutos disso. O que João, o Batista, fala, frutos de arrependimento. Da mesma forma, meus irmãos, é evidente que quem não quer ir para o céu, habitar para sempre com Deus. É evidente, através da vida, através das atitudes de alguém, que esse alguém queira, ao invés de habitar com Deus para sempre, habitar com a ira e justiça de Deus sobre o pecado para sempre. Mais uma vez, a graça de Deus está manifesta a todos nós. Pensemos nisso. Amém? Amém. Pensemos nisso. Segundo, a finalidade da graça, né? Ou do exemplo de Cristo Jesus, do ato de Cristo Jesus, né? Está aí no verso de número 12. A finalidade é ensinar a renunciar à impiedade e às paixões humanas e ainda ensinar a maneira correta de viver, que é sensata, justa e piedosamente aonde? Depois, na era presente. Na presente era. Bem, nesse verso 12, Paulo ele apresenta um contraste que há entre uma vida na era presente e uma vida, por implicação, uma vida na era por vir.
uma vida na era presente e uma vida na era por vir. Preste atenção comigo, por favor. Quando Paulo diz viver piedosamente na presente era, isto significa que com a encarnação de Cristo Jesus, a sua vida perfeita, a sua ida para a cruz, sua morte, sua ressurreição, sabe o que foi que aconteceu? Presta atenção, isso aqui é como a quarta-feira mesmo disse, isso é doutrina. Sabe o que foi que aconteceu? Aquilo que estava reservado só para a era por vir, que estava reservado só para o futuro, uma vida inteiramente nova, em conformidade com o novo céu e a nova terra, Cristo Jesus antecipou para a presente era. Ok? Para a presente era. E a presente era, a gente sabe, daqui a pouco nós iremos meditar um pouco mais sobre isso. A presente era, ela tem um príncipe próprio, não é? Um governante próprio. Daqui a pouco nós vamos meditar mais sobre isso. É o príncipe da potestade do ar. E se ele governa o mundo conforme sua natureza, conforme uma vida de impiedade, uma vida de paixões humanas. É assim que é caracterizada a vida na era presente. E o contraste é viver uma vida de renúncia dessas coisas, é viver uma vida de justiça, uma vida de piedade. É assim que vai caracterizar, ou como nós vemos aqui, né, já está caracterizando a vida na era por vir. Esse é o contraste de Paulo. Esse é o ponto de Paulo aqui. Cristo Jesus antecipou isso através de seu ato, através de sua missão cumprida, desde sua encarnação até a sua ascensão aos céus, com a promessa de retornar. Isso aqui, meus irmãos, é uma questão que nós, quando estudamos um pouquinho a teologia, as escrituras, nós chamamos da atenção do já e ainda não. Por exemplo, vamos pegar aqui como exemplo o reino de Deus. Em Lucas, capítulo 11, verso 20, não precisa ir lá, você vai encontrar Cristo Jesus dizendo: o reino chegou. O reino já chegou. O reino está entre os homens. Por outro lado, você vai encontrar o mesmo Jesus em Lucas, por exemplo, capítulo 22, verso 18, dando a entender que esse reino ainda chegará. Ok? Que esse reino ainda chegará. Sabe o que é que significa essa tensão do já e do ainda não? Significa que, justamente o que eu disse, que Cristo Jesus, com o advento de sua encarnação na plenitude dos tempos, ele antecipou algo futuro para o presente. De modo que muitas das bênçãos do porvir, muitas das bênçãos do novo céu e da nova terra, nós já desfrutamos aqui. Mas a sua plenitude, a sua completude, o seu auge se consumará, será atingido com a segunda vinda ou o retorno de Cristo Jesus. Amém? Entendeu aí? Entendeu aí? Paulo está dizendo: viva de forma sensata, justa e piedosa na presente era. Começa aqui. Diga para eles que eles não precisam esperar chegar o futuro. Não precisam esperar Cristo Jesus retornar para começar a viver uma vida nova. Não, a nova vida começa aqui, na presente era.
Basicamente é isso que Paulo está dizendo para Tito dizer para os cretenses. Amém? Entendidos? Claro? Mais uma palavrinha de aplicação para nós. Por favor. Você sabe, nós sabemos, e nós vamos saber mais ainda nesse mês de dezembro, com esse tema, então virá o fim, que é um tema escatológico, ou seja, falando sobre as últimas coisas, o que foi revelado nas Sagradas Escrituras sobre o fim do mundo. Nós iremos ver essa doutrina tão importante do novo céu e da nova terra. Onde habita, novo céu e nova terra, onde habita, nós vamos saber, justiça. Né? E conforme Paulo disse aqui para Tito, cai para nós também. Aliás, conforme Paulo disse para Tito dizer para os cretenses, cai para mim e cai para você. Olha só, Isaías capítulo 65, verso 17, Isaías capítulo 66, verso 22, 2 Pedro 3, 13, Apocalipse 21, verso 1, tudo isso, todos esses textos falam de novo céu e nova terra. É uma realidade já revelada a nós. Vai acontecer. Mas Deus, através de sua palavra, Ele nos dá várias instruções de vivermos uma vida santa, de vivermos uma vida nova. Paulo, lá em Efésios capítulo 2, lá no verso de número 10, vai dizer que Deus preparou de antemão um novo modo de viver, o que ele chama lá de novas ou boas obras. Ele preparou de antemão para que nós praticássemos no presente. Pedro, no capítulo 3, verso 13 de sua segunda carta, ele fala, se vai vir novos céus e nova terra, que tipo de pessoa você espera que esteja lá nesse novo céu e nova terra? Mas detalhe, meu irmão, começa aqui. Começa aqui. Deus diz para nós começarmos a viver uma nova vida aqui. Isso é um imperativo para mim e para você. Não é escolha para mim e nem para você. Eu vou viver da maneira que eu quiser. Eu vou pensar da maneira que eu quiser. Não. Isso é um imperativo. Você tem que viver uma nova vida. Você tem que desejar viver essa nova vida. As suas obras têm que ser diferentes das obras de antes. Ou, se isso não acontece na vida de qualquer pessoa, essa é a maior prova. Essa é a maior prova de que a obra de Cristo Jesus não foi efetivada na vida desse tal indivíduo. Então, parece até Rede Globo, né? O futuro já começou, né? Mas tem razão. Já começamos aqui. Já começamos a viver, experimentar a nova vida que foi reservada para o novo céu e nova terra na presente era. Amém? Pense nisso. Vamos pensar nisso. Terceiro, a frase do verso 13: enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Ainda pensando, meus irmãos, na presente era e na era por vir, a gente vê claramente nas Sagradas Escrituras, na Bíblia como um todo, uma crença tanto de judeus como de cristãos, tanto no
no Antigo como no Novo Testamento, de que o presente mundo é governado por Satanás, como eu disse anteriormente. Por exemplo, Daniel capítulo 10, verso 13, quem estava impedindo o anjo Gabriel de dar a resposta da oração de Daniel? Alguém sabe? Quem? Era o príncipe da Pérsia. Irmãos, estão tudo envergonhados, eu sei que vocês sabem, né? Jesus, por várias vezes, no Evangelho de João, disse, o príncipe deste mundo, no capítulo 12, verso 31, capítulo 14, verso 30, capítulo 16, verso 11, e nós temos Paulo, no capítulo 2 de Efésios, verso 2, falando sobre o príncipe da potestade do ar. Então isso é algo estabelecido entre judeus e também cristãos, certo? Que a presente era, ela é governada por Satanás, ou era, né? Como nós cremos, o valente, o marrente está, eu ia dizer tudo o contrário, o valente está amarrado, né? Cristo Jesus, ao vencer na cruz, através de sua ressurreição, sua morte e ressurreição, ele limitou o poder de Satanás. Mas o fato é que era uma crença tanto entre judeus como entre gentios. E o engraçado é que tanto entre judeus quanto em cristãos, o fim total desse poderio, ou o fim total desse poder de Satanás, sabe quando é que vai acontecer? No retorno de Cristo Jesus. Na manifestação gloriosa de Cristo Jesus. Naquela oportunidade, Satanás de uma vez por todas vai ser lançado no lago de fogo. Você sabia disso? Quem já leu Apocalipse? Vamos ler Apocalipse, meus irmãos. Judeus e cristãos creem que de vez o poder do príncipe deste mundo irá ser detonado de vez no retorno de Cristo Jesus. Para eles, no retorno do Messias. Para nós também. Né? Para nós também. Amém? Essa linguagem, preste atenção. Essa linguagem de esperança, esperança que não se vê não é esperança, né? Nós encontramos no Novo Testamento várias vezes, e também em Paulo, várias vezes. Romanos capítulo 8, verso 24, Gálatas capítulo 5, verso 5, Colossenses 1:5. E esta esperança, como eu disse, é nada menos do que a revelação de Cristo Jesus no último dia. E o próprio Jesus, lá em Mateus capítulo 16, verso 27, diz que o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com seus anjos. Então, note, mesmo que a presente era tenha um príncipe, mesmo que o presente mundo tenha um governante, ele não é maior do que Cristo Jesus. Ele não pode mais do que Cristo Jesus. Nesse exato momento, Cristo Jesus, nosso Senhor, está à destra de Deus Pai, entronizado, com um nome que está acima de todo nome. Preste atenção, que é no céu, na terra ou debaixo da terra.
Está entendendo, meu irmão? Você está entendendo? Você está entendendo aí a dimensão? E quando Cristo retornar, como disse, ele vai detonar de vez esse príncipe deste mundo, esse suposto príncipe deste mundo. Uma pergunta para mim e para você. Você aguarda com expectativa o retorno de Cristo Jesus? Você aguarda com expectativa a renovação de todas as coisas? Esse novo céus, essa nova terra que se inaugurará com o aparecimento, com o retorno de Cristo Jesus. Isso faz parte das suas expectativas. Vamos pensar nisso. Vamos pensar nisso. E que essa expectativa, meu irmão, na sua, na minha vida, esteja manifesta a partir de agora. Não esperemos esse dia chegar para que a nossa expectativa seja evidente a todos, a este mundo, ao meu irmão, a você. Mas através de nossa vida, com boas obras, obras preparadas de antemão por Deus. Que essa expectativa desse novo céu, dessa nova terra, do aparecimento de Cristo Jesus, da derrota definitiva de Satanás, que nisso se manifeste na minha e na sua vida. Como? Em boas obras. Com um novo jeito de viver. Um jeito absolutamente diferente da forma como nós vivíamos antes. Cheio de impiedade. Cheio de paixões mundanas. Renunciemos isso. E sigamos com a expectativa do verso 13, o que Paulo disse no verso 12. Viver piedosamente na presente era. Amém? Vamos para o verso 14, meus irmãos. Segunda parte de nossa exposição. Uma pessoa para ler o verso de número 14, por favor. O qual deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Amém. Glória a Deus. Paulo, nessas palavras, ele relembra, nesse tom, né? Nesse tom aí, ele relembra o que ele disse em vários outros momentos nas suas cartas no Novo Testamento, como por exemplo, Gálatas capítulo 1, verso 4, 1 Timóteo capítulo 2, verso 6. E note, gente, isso aqui é importante. É importante você guardar no seu coração. É importante isso fazer parte da sua memória, daquilo que ocupa os seus pensamentos. Preste atenção. A linguagem de Paulo aqui nesse texto é aquela mesma linguagem do Antigo Testamento, de redenção, de purificação de pecados. Lembra como acontecia no Antigo Testamento? Lembra o que o sacerdote fazia? O que Deus fez através de Moisés? E ele sempre faz questão de lembrar: você é um povo meu, é um povo que eu tirei do Egito, é propriedade minha, eu os redimi, eu os remi, eu os purifiquei, eu os comprei. Essa é a linguagem que Paulo está utilizando aqui nesse verso de número 14. A mesma linguagem que o próprio Senhor Jesus usa em Marcos 10, 45, quando ele fala que vai dar a sua vida em resgate de muitos. Resgate, você entende o que é isso? Resgate é quando
algo é seu, era seu, e passou para o poder de outra pessoa, ou outra situação, e você vai lá com um preço e resgata aquilo que antes era seu, mas que está no poder de outra pessoa. Essa é a linguagem. E mais, no texto aqui fala de purificação. Isso significa separação. Isso significa exclusividade. Está entendendo? Assim como o Senhor Deus prometeu fazer em Ezequiel capítulo 37, verso 23. De que Deus iria redimir e purificar o povo de Israel. Isso foi consumado no Novo Testamento. Você vai encontrar várias e várias vezes a igreja do Senhor Jesus Cristo sendo identificada como o novo Israel. Gálatas capítulo 6, verso 16. Filipenses 3, 3. 1 Pedro capítulo 2, do verso 9 ao 10. Nós somos o novo Israel. E sabe o que é que significa? Você talvez nem goste do que eu vou dizer, né? Que os tempos de hoje, eu acredito que não, vocês irão gostar disso. Mas os tempos de hoje é um tempo anarquista, né? Ninguém gosta de saber que tem uma autoridade sobre você, né? Ninguém gosta de saber que tem um poder. Talvez para muitos aí fora, essa linguagem soe como ofensiva. Mas para quem é verdadeiramente povo de Deus, não vai soar. Sabe o que é que significa? Que nós somos uma propriedade de Deus. Propriedade de Deus. Comprados a preço de sangue. A preço de sangue. Não foi com prata, não foi com ouro, ou qualquer outra coisa corruptível, mas foi o precioso sangue do Cordeiro. Nós somos propriedade de Deus. Mais especificamente, nós somos propriedade de Cristo Jesus. Nós somos possessão de Cristo Jesus. É por isso que Ele é Senhor em nossas vidas. Você está entendendo? É por isso que Satanás não tem mais aquele poder sobre nós, conforme Efésios capítulo 2, do verso 1 ao 3. Ele é o nosso Senhor. Eu, você, todos nós somos propriedades do Senhor Jesus. Em vários textos, meus irmãos. Em vários textos. Vou citar dois aqui. Romanos capítulo 6, verso 22. E Efésios 6, 6. Vai falar claramente. Preste atenção. Você vive na graça? Quem vive na graça aqui? Pois você é escravo de Deus. Você é escravo de Cristo Jesus. Está entendendo? Escravo da orelha furada. É. E Davi ainda diz assim no Salmo, né? Fura-me as duas orelhas. Aí o pessoal entende que é outra coisa, né? Mas é nesse sentido que ele é escravo de Deus. Não é porque o escravo antigamente, vocês devem saber, a forma de identificar o escravo é que ele tinha a orelha furada. E a forma de identificar que um escravo era escravo voluntariamente é que ele tinha as duas orelhas furadas. Então é por isso que Davi fala lá nos Salmos, né? Fura-me as duas orelhas, Senhor. Então, meu irmão, preste atenção. Se somos escravos de Cristo Jesus, se somos propriedades de Cristo, propriedade de Cristo Jesus, logicamente Ele é o nosso Senhor. Amém? Amém.
E mais logicamente ainda, é que ele é quem deve ditar as regras. Tem algum problema? Tem algum problema aí, irmão? Ele que deve ditar as regras. E se ele diz boas obras, então é boas obras. Não é minhas obras. Não é o que eu acho que seja obras. Mas é as que ele diz. Amém. O problema é que a atitude de muitas pessoas nos dias de hoje parece transparecer duas situações. A primeira, rebeldia. Parece que a atitude de muitas pessoas que se dizem cristãs parece transparecer rebeldia. O camarada, olha, eu sei disso aqui, mas eu quero viver desse jeito. Mas eu quero viver dessa forma. É o meu jeito. Ninguém vai meter a mão na minha vida, não. E a segunda situação é a falta de consciência disso. Ou o camarada, segunda situação, vem vivendo uma vida sem consciência disso, meu irmão. Achando que é oba-oba. Ou como Judas, né? Quem está estudando cartas gerais no seminário vai saber. Ou como Judas, descreve como libertinos. O fato, meus irmãos, é que a igreja de Cristo Jesus é propriedade dele. Ele é o Senhor. Como diz Atos capítulo 2, verso 36. Então, por isso, obedeçamos a ele. Obedeçamos a ele. Praticando as minhas obras, as suas obras. Não, praticando as boas obras e as que ele disser. Pensemos nisso. Pensemos nisso. Para finalizar, verso de número 15, mais um voluntário, por favor. Fala disto e exorta e repreende com toda a autoridade. Ninguém te despreze. Amém. Bem, nós temos aqui a conclusão da instrução de Paulo a Tito quanto a este assunto, que nós estamos trabalhando desde a semana passada. E se você estiver atento, assim como eu, notei aqui no texto, esse tom imperativo é o mesmo tom do começo, do versículo 1 do capítulo 2. Né? Preste atenção. Você, porém, fale o que está de acordo com a sã doutrina. Esse tom imperativo, está vendo aí? E ele conclui a sua instrução com esse mesmo tom imperativo. É isso que você deve ensinar. Então Paulo está concluindo aqui. E o conselho de Paulo a Tito é um conselho bem prático. Não é? É um conselho bem direto. É um conselho bem claro. É um conselho sem rodeios. Em que ele deve, em primeiro lugar, dizer para os irmãos cretenses tudo isso que foi dito a ele. Em outras palavras, que tudo isso aqui que foi dito deve fazer parte do compêndio doutrinário da igreja em Creta. Isso não deve ser esquecido pelos cretenses. Os cretenses não deveriam virar as costas para essas coisas. Essas instruções de que Jesus trouxe a vida do futuro para o presente, que começa aqui a vida futura. Tudo aquilo que eu disse. Paulo está dizendo isso, dize a eles, exorta-os
É o que ele diz aí no verso. Exortando-os e repreendendo. Ou seja, exorta-os, repreende-os. Se houver alguma letargia nisso, uma lentidão em pôr em prática tudo isso que foi dito. Basicamente é isso que Paulo está dizendo. E note, ele está dizendo isso com toda a autoridade. Sabe o que é que pressupõe com toda a autoridade? Que Tito faça isso também. Que Tito faça isso também. E finalizando aqui este último ponto, note aí essa observação do final. Ninguém o despreze. Parece muito com o que ele disse para Timóteo. Né? Ninguém o despreze. Amém, meus irmãos? Portanto, é basicamente isso. O que Paulo estava tentando dizer para Tito, nesses versos de 11 a 15. Ou seja, mais precisamente do verso 1 ao 15. E nós entendemos que essa palavra não foi somente para Tito, que essa palavra não foi somente para os cretenses, mas se nós somos a igreja do Senhor Jesus Cristo, essa palavra também foi para nós. Que nós possamos refletir em tudo que foi dito aqui. Atente a essa nova vida que não vai só começar lá no porvir, lá no novo céu, nova terra, no porvir, a era porvir que é marcada, que é iniciada a partir do retorno de Cristo Jesus. Não vai começar só lá não. Começa já a partir daqui. Porque esse foi o plano, essa foi a tarefa, essa foi a missão de Cristo Jesus. Antecipar as realidades do mundo por vir. Deus foi muito gracioso conosco. Porque alguém poderia dizer, isso tudo aqui é balela. Está gastando teu tempo. Mas nós, você sabe disso. Você prova do cristianismo. Você prova das delícias do céu. Você prova da beleza de uma fé em Cristo Jesus autêntica. Você prova das bênçãos de Deus em Cristo Jesus nas regiões celestiais. Você sabe que você foi regenerado por Cristo Jesus. Você sabe, através de sua vida íntima com Deus, que você foi justificado pelo sangue de Cristo Jesus. Você sabe, por essa intimidade que você tem por Deus, que você foi perdoado em Cristo Jesus. Que foi lhe prometido algo, a salvação, por alguém que não mente. Você sente isso. Portanto, meus irmãos, vivamos essa vida nova. Essa vida recheada de boas obras preparadas de antemão por parte de Deus. Amém? Amém. Que Deus em Cristo nos abençoe. Vamos nos colocar de pé.